Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, que encontramos no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 12, e o versículo de número 6. Assim está escrito: Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Estas foram palavras ditas por Jesus a um grupo de pessoas, dentre elas os fariseus também, que eram estudantes das Escrituras, pesquisadores, e queriam levar tudo à risca da lei, mas se esqueciam do sentido da palavra de Deus, que as coisas não é para ser levado a ferro e fogo. Mas existe um momento também do exercício da misericórdia, da compaixão, a demonstração do amor na vida. Que quando as pessoas se prendem às regras, elas não são governadas pelo amor. Elas são governadas pela rigidez, pela dureza, para fazer cumprir as regras que eles mesmos escreveram. E isto traz dificuldade na maioria das vezes. O que aconteceu aqui? O Senhor Jesus, quando ele esteve por aqui, ele não tinha dia de descanso. Todos os dias eram dias de trabalho para Jesus. Todos os dias ele estava pregando, ensinando e curando. E estes doutores da lei entendiam que a semana para eles eram semanas de 6 dias e que no 7º dia eles deveriam descansar e ter aquele dia como consagrado. E então, quando as pessoas quebravam este hábito, este rito, essa orientação, eles então partiam para cima com toda a rigidez, com toda a razão, para querer incriminar e pressionar as pessoas. E aqui nos diz o seguinte, naquele tempo, passou Jesus pelas searas em um sábado. Então, sábado, no dizer de muita gente, é para ficar em casa ou para ficar no templo adorando a Deus. Este é o único dia para se fazer uma consagração a Deus. Alguns pensam assim. Mas para Deus, todos os dias são iguais. Não existe um dia melhor que o outro, maior que o outro. Todos eles têm a mesma quantidade de horas, o mesmo objetivo, e todos eles são úteis para adorarmos e servirmos a Deus. A fidelidade a Deus não está em guardar dias, luas, semanas e meses, festas. Não. O que conta para Deus é a fidelidade, a lealdade, a sinceridade e a pureza no coração de quem serve a Ele. Isto é o que conta. Não é fazer uma regra, determinadas leis, determinadas situações, e que as pessoas têm que sempre estar observando para não transgredir, para não sair fora, para cumprir o estabelecido. O que adianta cumprir todas estas coisas se não tem no coração alegria, não tem paz, não tem comunhão, não tem experiência com Deus? Então de nada vale esta situação de coisas. Então aqui está. Naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. Então observe aqui, o que foi que ocasionou isto? Os discípulos foram lá, entraram naquela seara somente porque viram ali algo que comer? Não. O que foi que motivou eles a entrarem naquela seara com a permissão de Jesus? Jesus estava com eles. Foi porque eles estavam com fome. E será que mesmo uma pessoa com fome, ele precisa passar aquele dia todo sem comer, porque precisa guardar determinadas regras e determinados rituais? Onde está o amor à vida humana? O compromisso, a compaixão.
Então está aqui, no dia de sábado, Jesus com os discípulos passaram por uma seara e os discípulos, neste dia de sábado, tendo fome, começaram a colher espigas e comer. Do jeito que eles tiravam, eles estavam comendo, porque a fome, ela tem momentos que ela obriga a pessoa a comer o que encontrar pela frente, para saciar a fome. Não é para satisfazê-lo, mas é simplesmente para minorar aquela fome, tirar aquele ímpeto, aquela força da fome. A pessoa sofrer por fome é algo muito triste, muito difícil. Mas existem pessoas por este mundo afora que a experiência diária delas é esta aqui. É acordar e dormir com fome. E não encontra quem possa usar de misericórdia, mas encontra quem possa corrigi-la por determinado ato, determinada situação. E quem veio ao encontro de Jesus? Os fariseus. Vendo, disseram: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer no sábado. Se eles estivessem bem alimentados, se eles tivessem tudo bem, eles não teriam feito nada disso. Eles fizeram porque eles estavam com fome. Ele, porém, lhes disse. Ele quem? Jesus. Então Jesus respondeu aos fariseus e disse: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome, ele e os que com ele estavam? Então, eles estavam pegando uma ação dos discípulos e querendo colocar Jesus em dificuldade. Mas eles eram conhecedores da letra da lei, não do espírito da lei. Mas da letra, sim, eles conheciam todas essas referências, mas não cumpriam com amor. Então Jesus trouxe à lembrança deles o que aconteceu séculos atrás. Eles certamente sabiam disso. E Jesus disse: não tendes lido o que fez Davi quando teve fome, ele e os que com ele estavam? O que Davi fez? Os discípulos de Jesus entraram numa seara, pegaram espigas e comeram. Davi e aqueles que com ele estavam, entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só ao sacerdote. Quer dizer, aqueles pães estavam lá. Eram pães que foram levados e consagrados a Deus. Mas Davi, passando num dia também aqui, com os seus discípulos, ele passou aqui um determinado dia com os seus discípulos, com aqueles que estavam com ele, e eles, tendo fome, eles entraram e comeram os pães da proposição. E não morreram. Então o Senhor Jesus disse: ou não tendes lido? Ou como entrou na casa e comeu os pães da proposição, que não lhes era lícito comer, nem os que com ele estavam, mas só aos sacerdotes. Ou não tendes lido na lei que aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Então observa aqui, eles estavam ignorando uma atitude de Jesus com seus discípulos. Jesus traz para ele o que aconteceu no tempo de Davi. E justificou dizendo que no sábado os sacerdotes, que o lugar deles é no santuário, para oferecer sacrifícios a Deus e fazer intercessões em favor do povo, Jesus diz aqui, no sábado, no templo, não é fora do templo, é no templo, eles violam o sábado e ficam sem culpa. Então é aquelas pessoas que eles podem fazer o que bem entender. Eles podem, numa situação de emergência, recorrer desse expediente, mas outros não. Se outros fizerem, eles serão apontados, eles serão chamados à responsabilidade, eles serão ameaçados, eles serão pressionados. E aí cai-se aquele ditado que muita gente conhece, um ditado popular, que diz o seguinte: faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. É esse sentido aqui. E era o sentido dos fariseus. Os fariseus podiam fazer tudo, mas os outros não, porque eles iam cobrar, iam falar, iam repreender. E aqui eles foram diante de Jesus.
Mas diante de Jesus é perder tempo quem quer conflitar com Jesus na esperança de que vai sair vitorioso. Não tem como. Porque eles não são alimentados pelo Espírito da misericórdia. O Espírito que atua nessas pessoas é um Espírito contrário à vontade de Deus. Então Jesus, falando isso, mostrou este exemplo e disse para ele o seguinte, ó, pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Com esta palavra aqui, essa expressão do versículo que li, pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Então nós observamos aqui que o mais importante de tudo é a pessoa bendita de Jesus Cristo. Não é o templo, não é a estrutura de concreto, não são as regras, não são as normas, não são os limites, não são os regulamentos, não são os estatutos que se colocam e fazem daquilo uma camisa de força, coloca nas pessoas e as pessoas são obrigadas a agir de determinada maneira, como que se estivessem sendo manipuladas. Mas Jesus aqui deixou claro, está aqui quem é maior do que o templo. Existem muitas pessoas que amam as regras, amam o templo, adoram o templo, fazem tantas coisas no templo, mas não adoram quem é maior que o templo. Quem é digno de adoração é o Senhor Jesus e mais ninguém. Somente Ele deve ser adorado por nós, que fomos alcançados por Ele e o servimos. Agora, a nossa mente, às vezes, ela é levada por um costume, por um hábito que se torna um costume, uma norma, e vira um princípio da nossa vida, e nós começamos a admirar as coisas, os lugares, as propriedades, enfim, as experiências, e esquecemos de que o principal é Jesus. O templo pode ser bonito, pode ser maravilhoso, pode ter cadeiras almofadadas, poltronas, pode ter ar-condicionado, pode ter muitas coisas de conforto ali. Mas ele não é o mais interessante. O mais importante quando se reúne no templo é a pessoa de Jesus. O templo pode ser forrado a ouro. Se ali não for o principal, não for Jesus, aquilo nada vale. Aquilo é coisa da terra. São coisas dos homens. E hoje eles estão neste caminho de construírem edifícios, catedrais, monumentos, perpetuarem-se nas lideranças para que as pessoas se voltem para eles e os endeusam, o adorem, o coloquem em destaque, quando eles não são nada diante de Jesus. Quem merece e deve ser adorado é Jesus, mais ninguém. E Jesus disse aqui, pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Nós observamos aquele templo que tinha em Jerusalém, que foi destruído, ficou agora o Muro das Lamentações, que era uma das paredes do templo. Todo mundo vai lá fazer o seu pedido, todo mundo vai lá fazer as suas orações, e às vezes não fazem a Jesus. O templo que inaugurou-se aqui próximo, aonde moramos, o chamado Templo de Salomão, caravanas e mais caravanas vão ali, mas vão simplesmente para ver o templo. E aqui Jesus disse que ele é maior do que o templo. Jesus não se importa com grandeza, com beleza, com estas coisas. Outro dia eu li aqui que ele disse, onde tiver 2 ou 3 a dizer meu nome, eu estou no meio deles. Jesus sempre vai ser o maior. E aqui ele diz, pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Agora a cabeça dos fariseus e daqueles que foram interrogar entrou em parafuso. Porque eles estavam com a lei nas mãos, com as regras, com as normas, e foram a Jesus. Mas foram com o espírito contrário, eles não queriam saber a resposta de Jesus. Eles queriam pegar Jesus em alguma transgressão.
e fazer daquilo um cavalo de batalha e colocar Jesus em descrédito diante do povo. E Jesus então traz a lembrança para eles o quê? A Escritura. Só que Jesus dá a letra, mas ele dá também o espírito do que está escrito ali. Então nem os discípulos de Jesus foram repreendidos, foram ignorados, e nem Davi com os seus homens, quando comeu o pão da proposição, foram amaldiçoados. Não. Por quê? Porque eles estavam ali, a fome deles, neste sentido, era mais importante do que os pães que ficavam lá parados, do que as espigas de milho que iam amadurecer, e se ninguém pega, elas iam ficar lá para a sementeira futura. Mas a fome fez com que eles buscassem alimento. E ali estava. E ao encontrar aquele alimento, a gratidão que se faz é a Deus, porque deu semente para o semeador plantar, e quando a semente veio, a espiga veio, saciou a fome de quem precisava. E aqui então Jesus disse, pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Então nós precisamos parar de ficar preso a lugares, a regras, a normas, a obrigações que não condizem com a palavra de Deus e buscar quem é o maior. Quem é o maior? O maior é Jesus. Então nós precisamos ficar com Jesus. Há um hino que se cantava há muito tempo, diz, eu prefiro ficar com Jesus. Ficar com Jesus é muito melhor. É melhor do que tudo. Ficar com Jesus, você não fica preso a julgos, a regras, a normas, a pressões, a obrigações, cobrados dia e noite por cumprir determinadas tarefas. Não, você vai viver a sua vida natural, na presença de Jesus, você vai ter contato com Ele, você vai adorá-lo, Ele vai se fazer presente na sua vida, você vai ter uma vida enriquecida, mas você sempre sabendo que Jesus é maior do que tudo. Jesus é maior que o templo, Jesus é maior que o ouro que cobre o templo, Jesus é maior que as pessoas que estão no templo, Jesus é maior que a estrutura do templo, Jesus é maior do que tudo. Quando os discípulos chegaram a Jesus numa ocasião e mostraram para ele a estrutura do templo e disseram, oh mestre, que estrutura, que beleza. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Jesus disse, não vedes tudo isto? Não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aquele templo foi derrubado. Foi derrubado na época do cativeiro babilônico, foi destruído. Reconstruíram novamente, na época de Dario, na época de Ageu, de Zacarias, reconstruíram, consagraram ao Senhor. Deus abençoe, Luciano. Deus abençoe, Cristiano e pastor Edson. E quando chegou o tempo de Herodes, ele fez lá uma pequena reforma que demorou 46 anos. E fez tudo o que tinha que fazer. Esta reforma, com este melhoramento, foi a estrutura que os discípulos trouxeram para Jesus, e Jesus falou, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Quando chegou o ano 70, o imperador Tito marchou para Jerusalém e destruiu o templo. Ficou somente aquela parede que eu disse, que hoje é chamada o Muro das Lamentações. Só aquilo que ficou do templo, mais nada. E as pessoas, não pode mexer no templo, não pode isso, não pode aquilo. Não. Jesus é maior do que o templo. O templo foi destruído, o templo ruiu, mas Jesus continua firme, Jesus continua vivo, Jesus continua poderoso. O sábado pode passar, o sábado não é eterno. O sábado dura o mesmo tanto que o domingo, que a segunda, que a terça, que a quarta, que a quinta, que a sexta. Todos os dias são iguais, nas horas e na contagem. Então você pode adorar a Deus na segunda, você pode adorar a Deus na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Você pode adorar a Deus todo dia.
E não é obrigado que para adorar a Deus você precisa fazer uma caminhada, fazer uma peregrinação, buscar as estruturas, buscar os templos suntuosos, as catedrais, para fazer sua adoração a Deus, não. Você pode fazer aí na sua casa, no seu trabalho, no seu comércio, na sua escola, andando pela rua, se reunindo com os irmãos para um culto a Deus. Tudo isso são lugares em que você pode reconhecer a Jesus. Ele é maior do que tudo. Maior que o mar, maior que o céu, maior que a terra, maior que o ouro, maior que a pedra, maior que o homem, maior que os anjos. Jesus é maior do que tudo. Então, se Jesus é para nós maior do que tudo, então nós temos que estar voltados para Jesus. Porque quem garantiu a nossa salvação foi Jesus. Quem nos oferece livramento dia a dia é Jesus. Quem consola o nosso coração quando estamos aflito e triste é Jesus. Quem perdoa nossos pecados quando nós transgredimos é Jesus. Quem cura as nossas enfermidades quando nós estamos doentes é Jesus. Quem abre porta de trabalho quando estamos precisando do necessário para manter a família é Jesus. Então, se Jesus faz tudo por nós, então Jesus é tudo para nós. O hino diz, ele é tudo para mim. Jesus é tudo para mim. E aqui ele disse para os fariseus, está aqui quem é maior do que o templo. Então Jesus é maior do que o templo, Jesus é maior do que Moisés, Jesus é maior do que Salomão, Jesus é maior do que os profetas, Jesus é maior do que a morte, Jesus é maior do que Satanás, Jesus é maior que tudo. E é ele o único que Deus designou na sua misericórdia, na sua onisciência, que em Jesus se reunisse todas as coisas e que nós, através de Jesus, pudéssemos adorar a Deus na beleza da sua santidade. E é o que nós precisamos fazer. Nós devemos ser verdadeiros adoradores do Senhor nosso Deus. E o caminho para fazermos isso é através do Senhor Jesus Cristo. Ele nos salvou, ele nos libertou. Então Jesus é maior do que tudo. Maior do que tudo. Não há nada que seja maior do que Jesus. Ele é o maior. E é nele que deve estar voltado o nosso coração. É para ele que devemos demonstrar a nossa admiração, a nossa alegria, o reconhecimento da presença dele, do poder dele, das obras dele, a salvação, a garantia da vida eterna que estamos por receber, logo mais, muito breve, quando ele se manifestar. Então, tudo gira em função de Jesus. Então, quando nós entendemos que Jesus é a primazia, Jesus é o principal, todas as outras coisas perdem valor. Elas ficam ofuscadas. Mas existem pessoas, eu não sei o que entra dentro da mente, que fica admirando a beleza do lustre, das paredes, das poltronas, da tribuna, da estrutura do templo, do que ali se faz. São coisas bonitas, impactantes. Mas e Jesus? Onde é que fica Jesus nessa história? Se a nossa reunião deve ser em função dele, para ele e por ele. Se a nossa vida, ela deve gratidão a Jesus. Então, Jesus é maior. Tenha na sua mente. Não coloque nada no seu coração e não compare nada com Jesus. Jesus é incomparável. Incomparavelmente melhor. É Jesus. Para mim, para você, para o outro, para aquele, para cada um de nós. Jesus é incomparavelmente muito melhor. Muito melhor.
E é a Ele que nós estamos servindo. Se hoje desfrutamos de paz, se temos uma consciência purificada, se temos um coração voltado para Deus, é em função da obra de Jesus na nossa vida. Mas sempre haverá os fariseus, os contendeiros, aqueles que procuram colocar embaraços na vida das pessoas. Você não pode isso, você não pode aquilo, aqui você não chega, aqui você não pode entrar, aqui você é proibido, o seu lugar é ali, aqui não é seu lugar. Tudo isso nós encontramos nas estruturas. Mas com Jesus não existe barreira. Com Jesus você pode falar no meio de uma multidão, como você pode falar sozinho, num canto só. Ele vai te ouvir do mesmo jeito. Essa é a beleza da nossa comunhão com Jesus e da poderosa manifestação de Jesus em nossa vida. Jesus não escolhe lugar. Ele diz, não, vai lá no templo, lá você fala comigo. Vai lá na catedral, que lá eu vou me manifestar. Não. Jesus vem ao nosso encontro. Nós chamamos por Ele, clamamos por Ele. Ele conhece a nossa necessidade e Ele vem nos socorrer. Jesus sempre tem tempo para ouvir e atender os seus servos fiéis. Então Jesus é maior. E nós temos que amar a Jesus. Existem pessoas que amam a obra de Deus, mas não amam o dono da obra. Quem é o dono da obra? É Jesus. Não, porque na obra de Deus eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro, e eu me canso tanto. E escuta, e o tempo para Jesus? Ah, não dá nem tempo. Eu estou direto, não dá nem tempo. Ora, se não dá nem tempo de ter um momento, um particular com Jesus, tudo que estivermos fazendo não tem valor nenhum, não tem recompensa nenhuma. Então nós temos que fazer a obra de Deus, sim, necessário, é lícito, é bom, mas não colocá-lo como prioridade da nossa vida. Quem é prioridade da nossa vida é Jesus. Primeiro Jesus, depois a obra. E aí sim, quando nós entrarmos por esse entendimento, por este caminho, nós vamos ter uma vida mais tranquila, mais ordeira, vamos ter tempo, não vamos ficar sufocado, correndo, atribulado, não conseguir fazer isso, não conseguir fazer aquilo, não conseguir fazer aquilo outro. Não. Vai dar para fazer tudo dentro do tempo estabelecido por Deus, e a sua vida com Jesus, ela vai sempre num crescente, sempre aumentando, sempre melhorando, sempre tendo novas experiências com Jesus. Então ele disse, pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Quem disse isto foi Jesus. Jesus que disse isto. E observe que para Jesus, quando tinham as festas lá em Jerusalém, as pessoas corriam direto para o templo. O que Jesus fazia quando ele ia às festas? Ele ia pelos recantos, pelos vilarejos. Não tinha pressa, não. Tem que chegar correndo lá no templo. Não. Ele passava por aqui, curava um aqui. Foi lá na beira do tanque de Betesda, curou um. Foi lá no outro lugar, curou outro. Depois chegou lá no templo. Estava fazendo o seu papel. Agora, nos dias que nós observamos, não porque eu tenho que ir, mas você vai para um lugar, para um local onde vai se reunir, no caminho não presta misericórdia a ninguém, não socorre, não ajuda, porque não tem tempo, está atrasado, está correndo, para ir aonde? Para ir ao templo. E aquelas pessoas que Jesus colocou no meio do caminho para você socorrer e ajudar? Para você parar e, quem sabe, fazer uma oração. Quem sabe dar um alento para aquela vida. Não tenho tempo.
eu estou atrasado, eu vou correndo. Sendo que Jesus disse aqui que ele é maior do que o templo. Então, quando eu adoro o templo, eu não adoro Jesus. Quando eu adoro as regras, os regulamentos, as pressões, as cobranças, eu não adoro Jesus. E eu preciso adorar é Jesus, porque é Jesus que vai levar para o céu. Não é o templo, não é a estrutura, não são as normas, não são as regras, não são as proibições, não. É Jesus. Então, se é Jesus, eu preciso redirecionar a minha vida unicamente para Jesus. E entender que Ele é o maior e que Ele é o meu Senhor, Ele é o meu Salvador, e eu sou servo dEle, porque Ele me fez assim. Ele fez a você, Ele fez a você. Cada um de nós estamos aqui para servi-lo em temor, alegria e verdade. Então, observe isto. O que está dito aqui. Quantas vezes entra recursos nos templos, mas na hora de socorrer o necessitado, não tem com que ajudar. Não é que não tem, é que não tem amor e não tem misericórdia. E Jesus disse, ide aprender o que quer dizer misericórdia, né? Misericórdia quero e não sacrifício. Então, se Jesus é o maior, nossa vida deve estar voltada totalmente para Ele. Então, Jesus é maior que tudo. Jesus é maior que tudo. Jesus é maior que tudo. Grave isto. Viva esta realidade. Redirecione sua vida neste propósito. Tudo mais é secundário e passageiro. Jesus é o principal na nossa vida. E é com Ele que devemos estar firmados, fortalecidos e tendo experiências diárias com Ele. Querendo Deus, amanhã retornaremos.